Oi pessoal, bem-vindo ao nosso vídeo sobre processos. Eu quero explicar para vocês por que o conceito de processo é importante quando a gente começar a falar sobre um processo de vendas. Tudo bem? Tá. Lição número 1. O que te levou até aqui não vai te levar a nada nem. Tá? Por que eu estou falando isso? Na verdade, talvez o ponto mais importante é o seguinte: o que te levou até aqui, na verdade, não é nem o suficiente para te manter no lugar. Deixa eu dar um exemplo do que acontece. Por exemplo, vários de vocês que já me ouvem falar escutam a minha história de que um dia eu iria emagrecer 10 quilos. Realmente emagreci. No começo do ano para cá eu consegui perder 10 quilos. O que foi que aconteceu? Um dos meus filhos, ele é adepto do que eles chamam de intermittent fasting, um jejum intermitente. E eu comecei a fazer esse teste comigo também, ou seja, eu parei de jantar, basicamente, tá? De maneira simplória. Mas sim, o lado interessante é que durante o resto do dia eu me sinto bem e não me privo de nada. Mas o que aconteceu que eu acho mais importante? Eu cheguei nos 90 quilos, que era o meu objetivo inicial, certo? De 90 eu não baixei. Por que de 90 eu não baixei? Na verdade, eu estabeleci uma segunda meta, de chegar mais perto de 85, 86 quilos, tá? Só que, além de eu não baixar, eu percebi o seguinte: é muito comum que meu peso comece a subir a 91, a 92, às vezes depois de um final de semana louco, a gente chega a 93, ou eu chego a 93 e eu tenho de voltar tudo de novo para o começo da semana. Por que eu estou te falando isso? Porque é exatamente o melhor exemplo do que eu quis falar antes. O que me trouxe a 90 quilos, na verdade, não é nem suficiente para me manter em 90 quilos. Se eu não me controlar, eu acabo subindo de novo. Agora, o pior é o seguinte: o que eu fiz para chegar a 90 não é o suficiente para me levar até 85, 86 quilos. Eu vou ter de mudar de novo o processo. Faz sentido isso que eu estou falando? Beleza. Então vamos lá. Tudo isso para explicar para vocês por que eu acho importante para vocês pensarem em seguir o processo. Tá? Um processo é composto de fases. Tá? Nada mais é do que uma maneira de você organizar certas informações para que você consiga chegar no resultado final. E o legal disso aqui é o seguinte: porque cada fase tem um porquê de existir. Tá? Existe um objetivo. Existe uma ordem. O que quer dizer existe uma ordem? Quer dizer o seguinte: você não sai pulando de fases de maneira aleatória, porque a hora que você consegue organizar essas informações, seguir esse processo, você consegue chegar de maneira mais eficiente no resultado final. Tá? Só que às vezes a pessoa chega e entende o seguinte: um processo é alguma coisa simples, é um caminho, né? Único. Não é. Ele está muito mais para alguma coisa dessa maneira. Então vou dar meu segundo exemplo. Há uns anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu e a minha esposa, na verdade minha esposa mandou eu correr 21K. Eu já corria uns 4, 5 quilômetros, então assim, foi desconfortável, porque era basicamente 4 ou 5 vezes mais do que eu estava correndo. Foi um desafio muito grande, me deixou extremamente inseguro, mas, como tudo, falei assim, por que não? Vamos lá, vamos tentar, certo? Agora um negócio interessante: como é que você pula de 5 km até 21? A maior parte de vocês fala o seguinte: simples, Carlos. Você sai de um dia 5, você começa a correr 6, depois você começa a correr 7, daí você começa a correr 8, daí depois você 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21. Certo? Errado. O processo de preparação de quem corre 4, 5 km para correr 21, ele é muito diferente disso aqui. Ele é mais ou menos da seguinte maneira: tem um dia que o professor fala pra gente, fala assim: gente, hoje vocês vão treinar corrida rápida. Vocês vão fazer só pique de 200 metros. Pique, o máximo que der. Vamos sair pingando aqui. Tudo bem? Tudo. Depois, hoje vocês vão fazer uma corrida longa. Vocês vão correr 1 hora, vão correr 1h30. Tá? Depois, piques de novo. Depois, o que mais? Corridas rápidas. O que mais?
Agora nós vamos alternar. Nós vamos correr rápido e correr devagar. Correr rápido e correr devagar. Agora nós vamos fazer subida, só piques em subida. Agora nós vamos fazer reforço muscular. Isso tudo para quê? Para te levar a 21 quilômetros, ou uma corrida de 21 quilômetros. Não é interessante? Porque é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo quando eu começar a falar para vocês o que é um processo de vendas. Eu quero que vocês entendam essa parte, é importante que vocês entendam. Tudo bem? Vamos lá. O processo também é sistematizado, tá? E o que eu acho legal de um processo, quando você começa a entender, é que ele não te deixa improvisar logo de cara. Ele manda você seguir certa ordem, porque cada ordem, digamos assim, tem uma certa lógica. E você acaba não se perdendo se você conseguir seguir fielmente essa ordem. Tudo bem? Mas o melhor de tudo, de um processo, também é o seguinte. Quantos de vocês falam o seguinte para mim? Carlos, eu adoraria transformar o meu consultório em uma empresa, mas na verdade eu não tenho equipe. Eu não tenho um time, não tenho gente que pode me ajudar a fazer isso. Por que não? Não, cara, porque o pessoal não tem capacidade, porque eles não estão acostumados, eu não sei treinar, é exatamente isso que eu estou falando. A partir do momento que vocês entenderem o que é o processo, o conceito de processo, vocês vão perceber que ele tem algumas características que são extremamente importantes. A primeira é que ele é ensinável, quer dizer o seguinte, em vez de você chegar para a menina e falar o seguinte, vou te ensinar a vender, você pega o contrato, fala com o cliente e fala o seguinte, olha, esse aqui é o valor, o doutor é o melhor do mundo, vamos fechar? Não é assim que faz. Tá? Vocês precisam explicar como é que ela chega no resultado final, como é que ela vai galgar esses degraus para conseguir chegar no resultado final. Aí você vai ter uma pessoa que na verdade vai ser apta a estar fazendo um processo de vendas para você e para o seu cliente. Tá? Segundo é que ele é replicável. Uma vez que você treinou uma pessoa, você treina duas, você treina três. Por que duas, três, Carlos? Eu tenho 3 pessoas no meu consultório. Exatamente por causa disso. Quando você consegue ter toda a sua equipe falando a mesma língua, quando você consegue saber que toda a sua equipe vai estar trabalhando da mesma maneira para transformar o seu cliente ou possível cliente em um cliente, aí você tem uma equipe perfeita, uma equipe dos sonhos, tá bem? O terceiro ponto é que ele é mensurável. O que quer dizer mensurável? Processos, como você estabelece certas fases, você estabelece o que deve estar acontecendo no final de cada fase. Então você começa a medir. Sabe aquilo que eu falo para vocês? Quantos clientes novos vocês viram esse ano? Quantos chegaram? De quem chegou? Quantos fecharam? Quem foi o cara que mais te indicou? Quem foi o cara que menos te indicou? Quem te indicava antes não indica mais, tá? E daí você começa o quê? Enxergar o quê? Padrões de raciocínio. Quantos caras hoje não fecharam ainda no seu consultório porque vocês não seguiram eles? Porque vocês não estão em contato. Não é legal? Uma pergunta interessante. Mas Carlos, tudo depende de mim. Entender o processo? Você tem uma equipe que poderia estar ligando para eles e estar ajudando esse pessoal a tomar a decisão de começar um tratamento com vocês. Tudo bem? E por último, ele é previsível. O que quer dizer previsível? Quer dizer o seguinte, o que eu falo para o meu pessoal de vendas é o seguinte, toda venda ela é previsível. O que quer dizer previsível, Carlos? Uma venda previsível, sim. Se você seguir o processo, se você entender qual que é a dor do seu cliente, se você preparar a solução para ele, apresentar essa solução de uma maneira legal, dentro de um preço que é considerável, seu cliente vai optar por você. Se não acontecer isso, significa que em algum momento você se perdeu. Tudo bem? Faz sentido? Tá. Hoje nós vamos falar, na verdade, de alguns processos que determinam a estratégia e se você for analisar o processo de vendas é simplesmente o último deles. Primeiro é a definição de público-alvo. Nós vamos falar sobre público, nós vamos falar sobre produto / serviços, nós vamos falar sobre preço, estratégias de atração ao marketing e, por fim, nós vamos falar sobre processo de vendas. Tudo bem? Ótimo, vamos seguindo.